O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 17. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é novamente a indulgência, desta vez em uma mensagem assinada pelo Espírito João, bispo de Bordeaux. Essa virtude nos predispõe a perdoar as faltas alheias, o que deveria ser nosso estado habitual, porque sabemos que todos cometemos erros, todos somos falíveis e que o erro faz parte do aprendizado, e por isso é algo excusável. O problema está na reincidência deliberada na mesma falta. O erro é como uma queda em nosso caminho. Assim, ao errarmos, temos que saber nos levantar, e isso se dá pela admissão do erro, pela busca da reparação da falta, e aí sim podemos seguir em frente. Assim se dá a nossa evolução. Todos passam por esse processo, todos erram, mas agir com indulgência significa julgar com rigor somente os nossos próprios atos e procurar desculpar as faltas alheias. E aqui o ensinamento é novamente que seremos julgados com a mesma medida com que julgamos os outros. Então, se queremos que Deus perdoe as nossas faltas, devemos fazer o mesmo com as faltas alheias. Mas quando pedirmos a Deus que perdoe as nossas faltas, devemos pedir também que Ele nos dê forças para não incidirmos novamente no mesmo erro e, mais ainda, que Ele nos conceda a oportunidade de repararmos a nossa falta, porque se apenas houvesse o perdão e o esquecimento daquela falta, não haveria o aprendizado, já que somente quando sofremos as consequências de nossos atos é que despertamos para o funcionamento da lei de ação e reação. Aprendemos na prática que nossas boas ações trazem satisfação íntima e bem-estar, enquanto os atos que praticamos lesando os outros nos trazem desconforto, porque são reprovados pela nossa consciência e têm como consequência a expiação. Sofremos exatamente aquilo que infligimos aos outros. Quem com a espada fere, pela espada perecerá, conforme disse Jesus a Pedro. E, além disso, será necessário trabalharmos pela reparação daquela falta, fazendo bem, auxiliando aqueles a quem tivermos prejudicado, seja na mesma existência, seja em vidas posteriores. Ao entender isso, quando erramos, passamos a pelo menos tentar usar a indulgência com aqueles que nos ofenderem, ou seja, conforme as palavras ao final da mensagem do Espírito João, quando alguém errar em relação a nós, que procuremos perdoá-los, mas que não fiquemos apenas no perdão, não fiquemos apenas no esquecimento, que procuremos levar a essa pessoa o amor, procuremos dar a essa pessoa a oportunidade de reconciliação. Estejamos abertos a restabelecer uma relação com ela, porque é isso que esperamos que nos seja concedido por Deus quando somos nós os infratores da lei. Que estendamos então esse benefício àqueles que nos agridem de uma maneira ou outra. Procuremos praticar o perdão e buscar a reconciliação, ainda que de imediato não consigamos. Trabalhemos esse conceito dentro de nós mesmos. Se não conseguimos perdoar agora, peçamos a Deus que nos dê força para fazê-lo no futuro. Mas há algo que podemos fazer desde já. Preces. Preces por nossos ofensores e também por nós mesmos, já que também somos infratores perante a lei divina. E vamos a uma mensagem do Espírito André Luiz, que está no livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier. Indulgência. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Circunstâncias diversas, e principalmente as de indisciplina, podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão a instalar entre choques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. O erro nosso requer a bondade alheia.
Erro de outrem reclama a clemência nossa. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso refazer, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos solicitam-lhe amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando-se que o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta. O pintor, consciente, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. E elevemos os pensamentos numa prece. Meu Deus, para praticarmos a indulgência para com nossos semelhantes, é necessário que nos vejamos como Tu nos vês. Todos somos iguais, todos experimentamos em maior ou menor grau dificuldades, uns esforçando-se mais para corrigir suas más inclinações, outros ainda a elas sucumbindo, seja por imaturidade espiritual, seja por indolência ou rebeldia. Mas sabemos que cada um de nós percorre um caminho diferente, ao longo do qual adquire dons e experiências diversas, mas todos seguimos para o Teu seio, pois determinastes que nenhum de Teus filhos se perderia, nenhum deixaria de atingir no tempo certo, no seu ritmo próprio, a perfeição a que todos somos destinados. Assim pensando, haveremos de saber calar em nós qualquer palavra ou mesmo pensamento de julgamento dos males alheios, porque veremos no outro um espelho onde se refletem as nossas próprias imperfeições e entenderemos a necessidade de auxílio mútuo para o desenvolvimento de todos, como é da Tua vontade. E que assim seja.